A gente continua falando de saúde pública. A Lalesca Setúbal tem novas medidas que vão ser somadas na tentativa de se barrar esta pandemia de coronavírus aqui no estado do Piauí. Conta pra gente. Olha, o Hospital Getúlio Vargas, ele está fazendo adaptações para receber os pacientes infectados por Covid-19. É que as UTIs 1 e 2, elas vão ser destinadas a esses pacientes. O HGV já sofreu algumas mudanças nas suas rotinas, mais ou menos 3 semanas. Suspendeu as cirurgias ambulatoriais conforme recomendação ministerial, vem atendendo sistematicamente os pacientes da regulação. Nós somos referência para 106 hospitais do interior e da capital, então nós não podemos parar. No entanto, nos preparamos já para nós recebermos esses pacientes Covid, mas continuamos atendendo os pacientes da regulação. Esse espaço físico definido para os pacientes com Covid é uma área que está sendo isolada das UTIs, 20 leitos de UTIs, mais 35 leitos de retaguarda, além de outros 20 leitos que são montados no setor de pneumologia. Então, a partir de hoje, o HGV já está disponibilizando esses leitos para aqueles pacientes que precisarem. Os EPIs já estão disponibilizados e os últimos detalhes de adequação de espaço físico nós terminaremos ainda hoje. Eliezer Rodrigues, a maternidade Dona Evangelina Rosa também está se organizando. Correto, Lívio. A partir de amanhã, a maternidade Dona Evangelina Rosa reforça sua estrutura de combate ao coronavírus e vai prestar apoio imediato às gestantes. A partir do dia 1º de abril, estaremos atendendo aos pacientes com sintomas de Covid num estande montado à frente da maternidade, logo anexo à admissão, para que a gente possa, com uma equipe formada, atender todos aqueles pacientes grávidas, no sentido de detectarmos precocemente sintomas do Covid e encaminhá-los para onde necessário for. Estaremos colocando uma ambulância à disposição para que aqueles pacientes de baixo risco sejam encaminhados para outros serviços e os pacientes que precisem adentrar a maternidade sejam encaminhados devidamente para paramentação, exames e internação. Temos também uma medida emergencial, onde estamos isolando toda a ala D que estava em reforma, onde estamos criando mais 10 leitos de UTI para atender ao coronavírus e mais 26 leitos clínicos, onde atenderemos aqueles pacientes que cheguem com sintomatologia do Covid ou que sejam de outras viroses. Esses pacientes serão classificados, serão encaminhados a exames e logo que saia o resultado, sejam encaminhados ou para casa, para isolamento social, ou que sejam, que tenham a sua permanência prolongada dentro da maternidade. Repetindo, ratificando que as pacientes que chegarem ao nosso estande serão encaminhadas a exames específicos, seja de ultrassonografia, seja de exame laboratorial, seja do exame rápido para a Covid. E daí nós então encaminharemos esses pacientes para os setores específicos, dependendo da sua gravidade. Finalizando isso, eu quero agradecer a colaboração de todos, conclamar para que todos aqueles que podem fiquem em casa, fiquem em isolamento social. Fiquem em casa, fiquem em isolamento social. Quem fala são os especialistas em saúde pública, são os gestores públicos que estão realmente conclamando a nossa população para aderir a este movimento, a este manifesto, a esta atitude que vai salvar vidas, ficar em casa.
Eliezer, muitas dúvidas ainda se tem sobre as relações trabalhistas, mas eu queria que você falasse para a gente, porque nós procuramos uma pessoa especializada do Ministério Público do Trabalho que vai nos alertar, nos esclarecer sobre algumas relações que porventura ainda fiquem um pouco sem esclarecimentos. Com você. O que acontece? Parte do segmento comercial permanece ativo mesmo em meio à pandemia, por serem considerados serviços essenciais. Mas medidas de segurança sanitárias devem ser cumpridas em prol de trabalhadores e clientes. As atividades essenciais, elas permanecem trabalhando, permanecem abertas. No entanto, elas necessitam adotar algumas medidas para garantir a proteção desses trabalhadores. Por isso, o Ministério Público do Trabalho está emitindo notificações recomendatórias e conversando com os sindicatos patronais e com algumas empresas específicas em relação às quais tem chegado denúncia para garantir que essas medidas sejam adotadas. O que é importante fazer, dentre outras coisas? Considerando que essas atividades só podem trabalhar com 50% do seu pessoal, é importante priorizar no afastamento aqueles trabalhadores que integram os grupos de riscos, maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos e grávidas. Outra medida importante também é o controle da entrada de clientes dentro do estabelecimento para evitar aglomerações. Em relação especificamente a bares, restaurantes e lanchonetes, permanece a atividade de entrega, né, de alimentos, seja o cliente indo até a empresa, seja por meio de delivery. Então, nesse caso, o cliente indo até a empresa, é importante ter um controle da entrada de clientes para evitar aglomerações dentro do estabelecimento. Está sendo determinado também a instalação de anteparos físicos, como já está sendo visto nos supermercados de Teresina, ao redor do caixa, para permitir que ele fique isolado em relação aos clientes. Outra medida importante é a reorganização do trabalho, redução do número de trabalhadores por turno e flexibilização da jornada, para permitir que aqueles trabalhadores que utilizam o transporte público evitem horários de pico. A disponibilização de kits de higienização, seja o álcool gel, seja álcool 70%, ou seja, água e sabão, é importantíssimo porque essa é uma das principais medidas. Então, é importante que o empregador ele permaneça funcionando e para atender as demandas das necessidades essenciais da sociedade, mas que também garanta uma proteção a seus trabalhadores e também a seus clientes. Serviços essenciais, mas é claro, deve-se seguir um protocolo de segurança para os trabalhadores e principalmente para os clientes. Não é isso, Larissa, que a gente vinha conversando nos bastidores? Isso mesmo, alternativas para atender os clientes e também para ter proteção para aqueles ainda que trabalham. Eu vejo muito em farmácias, várias faixas para colocar essa distância entre a pessoa que está querendo aquele atendimento na farmácia e também entre o caixa e o atendente que vai entregar o remédio. Ok, Lalesca, eu continuo com você porque para encerrar o nosso jornal desta terça-feira, nós procuramos um amigo nosso para dar dicas culturais para bem aproveitar esse período de isolamento social em casa. Quem foi? Isso mesmo, quem vai dar essas dicas é o Ítalo Mota, o apresentador do Melhor de Tudo. É porque nessa quarentena a gente vive procurando séries novas para assistir, filmes, livros, mas o Ítalo veio com uma ideia bem diferente. Eu queria que você de casa pegasse caneta e papel para anotar. É porque tem um museu que dá para você visitar virtualmente. Olá pessoal, hoje eu quero dar uma dica para você fazer um tour virtual por um dos maiores museus do nosso país. É o Museu Felícia Leimer, que fica localizado na cidade de Campos do Jordão, interior de São Paulo. Felícia Leimer nasceu na Polônia em 1904, mudou para o Brasil em 1927 e em 62 ela trocou a cidade de São Paulo por Campos do Jordão em busca de uma vida junto à natureza. O museu que leva o seu nome foi inaugurado em 1979 em Campos do Jordão. Está localizado em uma área de mata com cerca de 35 mil metros quadrados,
reúne um projeto com 85 obras de bronze, cimento, branco, granito da artista. Essas obras elas ficam distribuídas ao ar livre no Jardim do Espaço, que divide também com o Auditório Cláudio Santoro, que funciona como a sede do Festival Internacional de Inverno, que acontece todos os anos lá em Campos do Jordão. As obras dispostas no jardim seguem o critério da própria artista. As esculturas estão agrupadas pelas fases de trabalho e trajetória dela. Fase figurativa, abstração, fase orgânica, recortes na paisagem. O conjunto das obras revela uma paixão que a artista tem pela natureza e pelo local, que foi considerado um dos mais importantes do gênero pela revista Sculpture, do International Sculpture Center de Washington, nos Estados Unidos. O link para você fazer um tour virtual é muito fácil. Basta acessar www.museufelicialeiner.com.br. E esses passarinhos cantando aí onde o Ítalo estava, realmente não é um isolamento difícil que ele está vivendo. Lalesca, tem mais dicas também, a gente pode aproveitar de diversas formas, dá para aproveitar, ler bons livros, séries, opções aqui não faltam, né? É isso mesmo, eu quero te lembrar do site www.museufelicialeiner.com.br. Gente, eu vou visitar hoje esse museu virtualmente, achei muito interessante essa dica. Muito obrigada, Ítalo. Lalesca, visitando o Museu Virtual Eliezer Rodrigues, quero que você deixe uma dica cultural para as pessoas que estão em casa. Qual seria a sua dica? Olha, aproveitem para ler bons livros, estarem aí também acompanhando bons filmes nesse período de quarentena e tendo aí todos os cuidados com a própria casa em relação também a outras doenças como a dengue, viu? Não esqueça.